Boa noite! Mais uma vez aqui com você, mais uma terça-feira, o nosso ciclo de palestra, dando continuidade aqui ao que nós começamos lá em abril, no final do mês de abril. Nós estamos na 31ª palestra, a última palestra do ano, e olha só o estilo, vim de camisa de botão, poxa, até que pique diferente, mas vocês merecem, para dar um fechamento com chave de ouro desse nosso ciclo de palestra. Lembrando que quem participou conosco aqui, assistiu todas as palestras, recebeu um certificado no final, com todas as palestras que foram feitas até agora, mas também quem participou eventualmente vai ganhar um certificado isolado de cada palestra assistida, sem problema nenhum. Tá? Lembrando que nossas palestras são sempre às terças-feiras, né? Sendo que esse ano nós finalizando agora com a nossa última palestra, e nós fechamos então agora hoje, dia 3 de dezembro, fechando o nosso último bate-papo aqui. As nossas palestras tiveram 6 áreas de conhecimento: gestão, inovação, tecnologia da informação, saúde, melhoria contínua, enfim, uma série de áreas aqui. Também foram 30 temas debatidos nesse nosso bate-papo. Quero agradecer a todos que vieram aqui, mais uma vez falando que tem alguns participantes que vieram desde a primeira e ficaram fiéis aqui comigo até essa nossa última palestra. O nosso espaço, que é o espaço capacitado, onde são executadas essas tarefas, tem espaço para 50 pessoas. Ela fica na rua Litoral, 2096, Campo Grande, em frente ao Colégio do Amazonas. Facinho de chegar, você pega o ônibusinho em Campo Grande, você estiver passando por aqui, desce para tomar um café com a gente, vem aqui tomar um cafezinho com a gente, fazer um network, bater um papo sobre as áreas de conhecimento que nós tratamos aqui, sobre cada tema que discutimos. Vai ser bastante interessante trocar com vocês, tá ok? Ano que vem, nós temos novas áreas de conhecimento. Nós já passamos por essas 6 esse ano e vamos trazer coisas diferenciadas para o ano que vem. Vamos falar sobre psicanálise, vamos falar sobre área da atividade física, vamos falar sobre educação. Vai ser bastante interessante, vamos trazer coisas diferentes para o ano que vem. Mas, por enquanto, nós vamos fechar, vamos entrar no recesso aqui para retomarmos o ano que vem. Quero agradecer a todos que participaram até agora. Lembrando que nós estamos nas redes sociais, estamos lá no Instagram, no Facebook e no YouTube. Tanto o Espaço Capacitar, você vai encontrar lá Espaço Capacitar, tanto no YouTube, Facebook e no Insta, e também no canal Iberiviano no YouTube, também no Facebook e no Instagram. Se você quiser nos conhecer, saber o que fazemos, as palestras que foram dadas, você vai encontrar as palestras lá e todas as chamadas que foram feitas até agora para que você possa participar. Quem fez as inscrições pelo formulário do Forms, colocado no Facebook ou no Instagram, recebeu o link com todas as palestras, todos os materiais que foram utilizados para todos os temas que foram abordados aqui até agora, e poderão lá se aprofundar um pouco mais nas informações. A gente vai fazer isso também na palestra de hoje. Esse material você recebe em PDF para poder estudar os temas que foram tratados, os assuntos abordados, os títulos que foram discutidos, e vai poder, através dos materiais que foram disponibilizados na rede, você vai poder se aprofundar um pouco mais no assunto e até trazer um tema para discussão, lá no direct, a gente vai ter um papo sobre o tema que foi abordado, sobre algum aspecto que foi discutido, e para que você possa se aprofundar e conhecer um pouco mais sobre o tema. Pode discordar de mim também sobre alguma coisa que foi falada, é natural, a gente está sempre aberto, desde que seja de forma cordial. A gente está discutindo ideias, conhecimento, e a gente às vezes busca correntes de entendimento de uma forma diferenciada, e a gente está disposto a discutir e até a rever os nossos conceitos. Não há problema nenhum com relação a isso. Passei minha vida toda dessa forma, e não vai ser agora que a gente vai entrar numa discussão por causa disso. Se entrar lá nas nossas redes sociais, não esquece de se inscrever no canal, dar um like, coloca lá alguma coisa, comenta, para que a gente possa interagir, se comunicar, ter um relacionamento sobre os temas que foram abordados aqui. Não deixe de fazer isso, é importante para a gente, mas também para você, que ao interagir com a gente, para poder melhorar o seu conhecimento, ou até comentar alguma coisa que você deseje conhecer, que queira que seja comentado, discutido, para que a gente possa
trazer no ano que vem no formato de palestra. Tá legal? Bom, sejam bem-vindos mais uma vez. E a palestra de hoje será sobre cromoterapia. Nós já falamos aqui em palestras anteriores, sobre as terapias integrativas. Falei de uma forma geral, porque nós temos aqui a área de saúde, nós falamos sobre dimensões da saúde, enfim, uma série de coisas a respeito de saúde. Falamos também sobre as terapias integrativas ou complementares. E vamos falar agora especificamente sobre a cromoterapia e o que o uso das cores ajuda no nosso dia a dia pessoal e profissional, seja na área da saúde, especificamente, a gente vai ver aqui, mas também no geral, vendo como é que ela se relaciona com o nosso biológico, com o nosso psicológico, com nossas relações culturais, ambientais, o que as cores interferem ou nos ajudam no nosso dia a dia. Esse é o bate-papo de hoje, tá ok? Bom, como sempre inicia a nossa última palestra, não poderia deixar de trazer daquele nosso manual de vida que eu sempre falo para vocês, que é a Bíblia Sagrada, que sempre vem falando sobre os temas que eu coloco aqui. Você vai falar assim, poxa, será que o Edeli buscou primeiro na Bíblia um tema e depois criou a palestra? Ou ele criou um tema e depois foi lá na Bíblia e achou aquele tema? Claro que foi assim. A minha ideia inicial foi criar os temas das áreas de conhecimento que eu detenho como conhecimento. Mas eu já tenho plena certeza que a Bíblia vai me atender, porque eu já sei que tudo está lá. Porque se foi o papai que criou o mundo, e tudo isso que a gente comentou está no mundo, já foi criado por ele, então ele já falou sobre esse assunto. Então eu já sei que qualquer assunto, qualquer tema que eu imaginar de trazer para discutir aqui, já vai estar lá, com certeza. Então eu fico tranquilo ao escolher o tema, porque eu tenho certeza que o papai tem uma resposta, uma dica, uma informação, uma sugestão, um conselho a respeito daquilo que eu vou falar. E como não poderia ser diferente, eu trouxe aqui só aqui para fechar com chave de ouro com relação à cromoterapia, das coisas do nosso dia a dia pessoal. Eu trouxe vários capítulos, versículos da Bíblia Sagrada, onde ele vem falando sobre as cores, e vem falando sobre diversos tipos de cores. Todas as cores são utilizadas na cromoterapia, a Bíblia já vem falando, e como exemplo a gente tem aqui Isaías 1,18, que diz o seguinte, olha, sobre o vermelho. Sobre o vermelho ele diz o seguinte, 20 cores arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. Isaías 18. Escarlata é tipo um púrpura, tipo um roxinho e tal, mas ele fala aqui especificamente do vermelho, citando cores. Olha só que coisa interessante, não? Tem alguma coisa com as cores na Bíblia Sagrada. Branco, eu lhe disse, Senhor, você sabe, e ele me disse, estes são os que vêm de grande tribulação. Eles lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Está em Apocalipse 7, 14. Ou seja, branquearam, ou seja, limparam, deixar aquela veste toda suja, deixou limpa. E aí a gente utiliza aqui o branco, a veste branca, porque a gente está falando do Cordeiro, e aí são aquelas ovelhinhas branquinhas, bonitinhas, e aí pega o peluzinho branco. Então essa é a ideia. O roxo. Quem nos ouviu foi uma mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, adoradora de Deus. Atos 16, 14. Ou seja, vendedora de púrpura. Ou seja, é o roxo. A púrpura é o roxo. O escarlate também é o roxo. Então, ele vem falando aqui do roxo. Do azul, fios azul, púrpura, escarlate e fio torcido. Pelos de cabra. Êxodo 25, 4. Então, mais uma vez, falando do azul aqui, falando novamente do escarlate, do púrpura, mas falou aqui do azul. Então, ele cita cores. Então, existe uma importância das cores na Bíblia. Verde, ele me faz deitar em pastos verdejantes. Olha, verdejantes, pastos, são plantas, matos, não são verdes. Ele me leva às águas tranquilas. Os pastos verdejantes me levam às águas
tranquila. Depois a gente vai ver que é interessante, porque o azul e o verde é uma cor da tranquilidade, da calmaria. A gente vai ver lá, são cores frias e tal. A gente vai ver para que servem as cores quentes, as cores frias, e a gente vai ver que o verde nos leva a águas tranquilas, a tranquilidade, a calmaria. Mas o ouro, de ouro puro cobrirás, por dentro com pano cobrirás, e sobre ele farás uma moldura de ouro ao redor. Mais uma vez, ouro tem um objetivo. Por que fazer de ouro ao redor? Por que não fez vermelho ao redor? Por que não fez de preto ao redor? Não tem um mistério, mas foi ali nesse caso aqui foi ouro. Preto, viste o céu de escuridão e faça o saco a sua cobertura. Aqui ligando escuridão, gente, a escuridão escura, negro, então a cor preta, está lá em Provérbios 25, Isaías 53. O prata, uma palavra dita corretamente como maçãs de ouro, no engaste de prata. Olha, falou sobre a prata lá em Provérbios 25:11. Então, assim, nota que em diversos momentos a Bíblia vem citando sobre cores. Bronze, ele fará as pontas dos seus 4 cantos, e seus chifres formarão uma só peça, como ele, e o cobrirá de bronze. Agora o arco-íris, de uma forma geral. E aquele que ali estava sentado tinha aparência de jaspe e de coralina. E ao redor do trono havia um arco-íris que tinha aparência de uma esmeralda. Esmeralda, para quem não lembra, vocês não lembram, a esmeralda ela é verde, então está falando do verde aqui, mas especificamente do arco-íris. Só para a gente lembrar que na Bíblia o arco-íris é o símbolo da aliança que Deus fez novamente depois do dilúvio com o seu povo. Então, o arco-íris é representado pelas 7 cores, a gente já conhece, e é o nosso símbolo da aliança de Deus para com o seu povo. Bom, e a cromoterapia? O que é? Que é o tema que nós estamos comentando hoje. A cromoterapia é uma terapia complementar e integrativa. O importante é a gente já, desde o início, deixar claro que existem diversas terapias. A gente está falando aqui da cromoterapia, mas já falamos sobre terapias integrativas e complementares. Mas a gente precisa lembrar que nenhum tipo de terapia exclui os tratamentos convencionais da medicina tradicional. Por que é bom a gente chamar a atenção com relação a isso? Porque normalmente as pessoas vão fazer uma terapia e de cara a terapia ela tranquiliza, ela te afaga, ela te relaxa, ela traz a você uma calmaria e dá uma sensação, vamos dizer assim, entre aspas, de cura imediata. E aí a pessoa acaba dispensando o tratamento tradicional e muitas vezes isso não é real, Não existiu uma cura ali, existiu uma calmaria, uma tranquilidade, um afago. E aí a pessoa acaba piorando no seu problema, na sua síndrome, no seu transtorno, mesmo na sua doença, e por conta desse abandono do tratamento. Então a gente costuma orientar aos pacientes de terapias integrativas e sistêmicas que não é para largar o uso da medicina tradicional, até mesmo os fármacos, se foi indicado pelo seu médico. A gente tem conhecimento que existem tratamentos naturais que podem ajudar bastante, e muitas vezes, em casos de realmente médicos tirarem o tratamento dos fármacos. Por quê? Tanto as terapias integrativas quanto o uso da medicina natural fez um efeito tão grande que já não era mais necessário que a pessoa utilizasse tal fármaco ou tal tratamento tradicional. Mas é importante que o seu médico esteja acompanhando e o seu médico te dê esse diagnóstico e essa tratativa, para que você possa estar sendo acompanhado também pela ciência, não só pelos tratamentos complementares holísticos. Então é importante a gente comentar isso. Você fala assim: poxa, mas você é um terapeuta holístico e eu sou terapeuta holístico. Você não acredita naquilo que você faz? Eu acredito.
Com certeza acredito naquilo que eu faço. Mas eu posso dizer que existe cura? Nem a medicina tradicional consegue dizer que é cura, que existe uma cura, que aquilo é passivo de cura. Cada organismo atende de uma forma diferente. Cada pessoa, cada indivíduo reage de uma forma diferente. Então, muitas vezes, aquilo que serve para um indivíduo, para uma pessoa, não serve para outra. Então, é importante que a gente esteja dentro do acompanhamento. E quando a gente faz isso de forma integrativa, inclusive multidisciplinar, a coisa flui, né, com uma maior potência. E aí a possibilidade daquilo dar certo, daquele tratamento dar certo, é muito maior. Então, é bom a gente estar atento a isso, utilizar de todas as formas possíveis para que a gente consiga chegar ao resultado, ao melhor resultado possível. Ok? Bom, então a cromoterapia é uma terapia complementar que usa as cores para promover o equilíbrio físico, emocional e energético. Olha só que coisa interessante. Físico, a gente está falando de biologia, então é possível você resolver problemas físicos com a cromoterapia? Sim, terapia integrativa de uma forma geral. A gente fala de naturopatia, por exemplo, você trabalha com alimentos mais saudáveis, naturais possíveis, eliminando tudo aquilo que não é natural, com certeza o seu corpo se regenera. Aquilo que era doença, você conserva a doença. Houve uma cura? Uma cura natural para o próprio corpo. Você falou de ingerir besteira, que se não regenera. A gente sabe disso. Mas eu posso abandonar de vez do tratamento? Não, é porque eu vou conseguir saber se eu tive a cura ou não através do tratamento tradicional. Porque eu vou fazer exames específicos que a terapia integrativa não faz. Eu vou utilizar o uso de exames laboratoriais ou exames de imagem que a medicina complementar não possui. Então, para você saber se você realmente está andando no caminho correto, é necessário que você está sendo orientado, está sendo consultado pelo seu médico. Energia emocional, porque também a gente está falando de emocional, do psique, então a cromoterapia também consegue agir, e energética, para alinhar a energia do teu corpo. Mas o teu corpo é elétrico mais do que você pensa. Se a gente está falando de átomos que têm prótons, nêutrons e elétrons, a gente já consegue entender que tudo tem prótons, átomos e elétricos, a própria eletricidade possui isso. Então, nosso corpo tem energia elétrica, energia magnética, e aí essa energia pode estar descompensada e a cromoterapia pode ajudar a realinhar essas energias. E ao realinhar a energia, você consegue melhorar a sua qualidade de vida. Consigo a cura? Cada ser humano é um ser humano em potencial diferente de outro. Alguém pode conquistar a cura, outro não, mas não é importante a gente entender que não funciona assim. Você faz a cromoterapia e você vai ser curado de uma doença. Não é assim que funciona. O que ela consiste? Consiste na observação de que cada cor tem uma vibração, uma frequência. Cada cor vibra numa frequência, igual o som. Cada som vibra numa frequência. Luz, cada luz vibra numa frequência. E aí a gente consegue, então, uma frequência específica, e essas vibrações ao contato com o seu corpo, sua mente, suas energias, podem influenciar em seu bem-estar. Ou seja, eu vou realinhar a energia do meu corpo, e ao sentir esse realinhamento, ele pode trazer benefícios da minha saúde. Benefícios físicos, emocionais e energéticos. Bom, como ela pode ser utilizada? Diversas formas da cromoterapia, ou seja, tudo que tem cor que eu utilizar, a gente está falando de cromoterapia. Então, por exemplo, exposição à luz colorida ao banho de luz, ou seja, se eu pegar uma luz nas frequências específicas das cores que são utilizadas por determinados problemas que acontecem no meu corpo, distúrbios, alguma coisa, uma descompensação, desalinhamento energético. Eu uso aquela cor específica naquela frequência, um amarelo, um vermelho, um verde, enfim, as cores específicas da cromoterapia, e aquela cor atuando naquela frequência, ela vai fazer a minha energia vibrar, e ao vibrar aquela energia, ela vai realinhar e fazer
aquela área do meu corpo comece a entrar em harmonia, vai entrar em consonância, vai ficar batendo na mesma frequência, aquele reloginho batendo, aquele clock bonitinho, e a frequência vai bater, vai começar a alinhar. É isso que acontece quando você expõe a uma luz colorida. E a gente vai ver as coisas aqui, que frequências são essas, mas depende. Isso acontece com o som, isso acontece com os cheiros, enfim. Uso de roupas coloridas. As roupas também influenciam no meu psicológico, no meu emocional, no meu cultural. Então, usar as roupas de acordo com as cores específicas vão trazer aquela energia que eu necessito de acordo com as coisas que a gente vai ver aqui. Ingestão de água e alimentos. Mas água colorida? Aí você vai precisar colocar lá um colorante naquela água, então já vai ser artificial. Não funciona assim. A gente chama de ingestão de água colorida uma água solarizada. Normalmente o que a gente faz? A gente pega uma garrafa d'água, enche essa garrafa com água filtrada, água mineral, expõe ela ao sol e a gente vai ter a exposição à radiação da luz do sol, ultravioleta. Mas se eu quiser que essa água seja uma água verde, por exemplo, o que eu faço? Uma água não vai ficar verde, mas seja exposta a uma luz verde, com a luz do sol, eu coloco ela no invólucro, papel celofane, algo parecido verde, e aí o sol vai ficar batendo ali durante um determinado tempo, aquela água vai ter a radiação da frequência verde, aí eu bebo aquela água, a mesma coisa com vermelho, com azul, com laranja, com púrpura, enfim, com essas cores que são cores específicas, são as cores do arco-íris, né? E aí eu submeto a essa luz, a água, e aí eu bebo essa água. E os alimentos? Os alimentos são os alimentos com as cores específicas. Então, por exemplo, a cenoura ela é laranja. Então, se eu ingerir a laranja, ou a cenoura, ou a abóbora, o laranja vai trazer os benefícios do laranja, vai me fazer vibrar na frequência do laranja. Se eu comer a beterraba, por exemplo, berinjela, entre outros alimentos vermelhos, vai vibrar no vermelho, no roxo, no verde, e assim vai, no amarelo. E a cor que você ingerir aquele alimento, a carne que é vermelha, por exemplo, então eu vou começar a vibrar naquela energia da cor do alimento. Utilização de cores em ambiente, parede pintada, móveis, objetos, decoração, ou seja, o ambiente que me circunda. Se eu quiser vibrar no amarelo, eu pinto minhas paredes de amarelo. Se eu quiser vibrar no azul, eu pinto minhas paredes de azul, utilizo uma cadeira azul, um chão azul, enfim, porta preta, porta dourada, enfim, eu utilizo as cores com objetos, com lâmpadas, com quadros, com móveis, com qualquer tipo de decoração que eu coloco na minha casa. Com aquela cor vai me fazer vibrar com a frequência daquela cor especificamente. Essa é a ideia. Okay? Bom, a cromoterapia está no SUS? Está, junto com mais 39 outros tipos de terapias integrativas que já estão sendo permitidas ou validadas pelo SUS. A cromoterapia está incluída como uma prática de saúde integrativa complementar chamada PICS, que faz parte do programa de atenção básica do SUS. É um programa de terapia integrativa complementar. Além dela também são mais 39 outras práticas, entre elas a aromaterapia, bioenergética, a ozonoterapia, a fitoterapia, enfim, uma série de outras lá, geoterapia, bioterapia, posição de mãos, reiki, enfim, tem uma série, são 39 tipos de terapias integrativas que já estão sendo oferecidas pelo SUS. E como é que elas são oferecidas? Eu estou fazendo um tratamento, por exemplo, de câncer. E até falei isso no Outubro Rosa, até falei sobre o assunto. Você está fazendo um tratamento de câncer. Você está fazendo um tratamento utilizando a quimioterapia, a radioterapia, seja lá o que for, se já fez cirurgia ou não fez cirurgia. E de acordo com o tratamento que você está fazendo, é um tratamento cansativo e tal, você fica mais para baixo, você gera mais ansiedade, você gera uma certa fraqueza, começa a se alimentar pior e tal. Então, assim, é oferecido juntamente com o tratamento
tratamento que você está fazendo tradicional, é oferecido um tratamento complementar, ou o tratamento da cromoterapia, ou o tratamento de aromaterapia, ou o próprio Pilates também é um tipo que está sendo oferecido pelo SUS, enfim, que é uma atividade física. Então, é oferecida e vai complementar, vai integrar aquele tratamento tradicional que você vai estar fazendo para trazer o melhor benefício, melhor qualidade de vida ao paciente que está sendo acometido por aquele tratamento tradicional, que é o tratamento mais forte, mais pesado. Tá, ok? Então, essa é a ideia. É lógico que não vai ser qualquer tipo de terapia para qualquer tipo de problema. O médico vai saber identificar, para tal tipo de problema, você pode fazer esse ou aquele outro tipo de terapia integrativa que vai, associado ao tratamento tradicional, pode trazer um benefício melhor para a sua saúde. Okay? E o que trata a cromoterapia? A cromoterapia pode ser usada para tratar diversas condições físicas e emocionais, como distúrbio de sono, insônia, doenças psiquiátricas como estresse e ansiedade, feridas, dores e desconfortos, febre, hipertensão, doenças articulares, diabetes, transtorno afetivo sazonal, chamado de depressão sazonal, entre outras. Uma série de situações onde a cromoterapia se encaixa. Tá ok? Essa é a ideia. Bom, as cores e os seus efeitos. De acordo com cada cor, que efeito efetivamente se espera quando você submete um paciente àquela cor específica. Por exemplo, quando você submete ao azul, o azul acalma e reduz o estresse. Então, para quem está aqui, em doenças psiquiátricas como estresse e ansiedade, se você submeter a uma luz azul, mas é lógico que não só se pega o azul e joga o azul, existe toda uma técnica, existe toda uma forma de você preparar o paciente energeticamente para ele receber aquela cor azul, a posição local onde a gente utiliza a cor azul, enfim. Mas o azul acalma e reduz o estresse. O vermelho, ele energiza e estimula a circulação. Então, quem está com problema de circulação, por exemplo, na perna, problema de circulação geral, está enchendo a perna por falta de circulação, está sentindo a perna formigada por falta de circulação, está sentindo para baixo, sem energia, enfim, o vermelho é uma cor interessante para dar essa energia. Laranja, restaura e regenera. Da mesma forma que o vermelho, o laranja, ele também restaura e regenera as energias. O verde cura, traz equilíbrio, bem-estar. Então, quero uma tranquilidade, quero me sentir bem, navegar em águas tranquilas, eu vou lá para o verde. O amarelo ajuda a raciocinar e acabar com os pensamentos obsessivos. Ou seja, se eu quero me preparar para uma prova, se eu quero mais foco, se eu quero minha cabeça funcionando para uma determinada situação, eu uso o amarelo, vou começar a tomar decisões mais rápidas, meu raciocínio vai acelerar, enfim, o amarelo traz isso. O índigo equilibra as energias e estimula a intuição, tanto é que é utilizado aqui na parte frontal, então ele abre a mente, eu consigo enxergar as coisas, perceber melhor as coisas, sentir melhor as coisas, quando eu utilizo a cor índigo. Índigo é um tipo de azul, um azul mais escuro do que esse azul que a gente colocou aqui em cima. O lilás ajuda quem está desequilibrado emocionalmente. Então, quem está com problemas emocionais, tristeza, coisas desse tipo, usar o lilás, ele faz você melhorar nesse sentido, a criar um equilíbrio emocional. E o rosa traz o afeto, o amor e a união. Você quer estar tranquilo, mais receptivo às pessoas, entender melhor o teu parceiro, os relacionamentos profissionais e tal. Utilize o rosa porque ele vai trazer esse afeto, você vai abrir esse seu lado de afeto. Bom, os alimentos de cor vermelha, laranja e amarela têm efeito alcalino. Isso é importante porque eu tenho que perceber, se o meu corpo está mais ácido, eu preciso equilibrar internamente. Da mesma forma como eu bebo a água com pH mais alcalino, ou mais ácido, mais neutro, porque o meu
sangue está mais ácido, mas eu preciso fazer um equilíbrio, então eu preciso beber uma água mais equilibrada para poder equilibrar internamente a minha alcalinidade. A comida também faz isso. Então, se eu tiver mais ácido, eu preciso comer comida mais alcalina. Se eu não estou nem outro, eu como comidas mais neutras. Se eu estou ácido, eu como comida mais alcalina, eu como comida mais ácida. E que comidas são essas? Que alimentos são esses? Então, cor vermelha, laranja, amarela, ela é mais alcalina. Os verdes são neutros. E os alimentos de cor azul e violeta, eles são mais ácidos. Então, eu consigo, através da alimentação, equilibrar. Se eu estou com o meu corpo tranquilo, é porque eu tomo um pouco de tudo, que é para poder sempre manter equilibrado. Porque se eu tenho meu corpo equilibrado, eu comer mais ácido, ele vai tornar ficar mais ácido. Se eu comer mais alcalino, vai tornar a ser mais alcalino. Então, essa é a ideia. E aqui tem alguns tipos de alimentos, não vou ler todos eles. Vocês vão receber esse material, vocês vão conseguir ver. Mas só para dar um exemplo: alimentos vermelhos, carne, frutas de casca vermelha, todos os vegetais vermelhos, como beterraba, repolho roxo, cereja, pimentão vermelho, cebola, são alimentos chamados vermelhos. Então ele vai trazer aquilo que a gente falou aqui: o vermelho energiza e estimula a circulação. Então, se eu estou com problema de circulação, ou se estou com falta de energia, eu vou lá e me alimento de quê? De alimentos de cor vermelha. Por isso que quem come carne acaba sendo um pouco mais agressivo, tendo uma certa energia a mais. A pessoa que é mais vegetariana costuma ser uma pessoa mais calma, mais tranquila, porque come alimentos mais tranquilos, por exemplo. Os alimentos verdes, hortaliças e frutas dessa cor, como coelho, como abacate, faz o quê? Cura, traz equilíbrio e bem-estar. Então é uma pessoa mais equilibrada normalmente que come folha. Eu não sou vegetariano, não estou defendendo quem é vegetariano, não, eu não sou. Mas, só para você ter uma ideia aqui, os alimentos são fundamentais para que a gente possa também fazer esse equilíbrio energético do meu corpo com relação às cores. E aí, é só a gente olhar, então, para a tabelinha ali e seguir as recomendações. Ah, mas é preciso isso? Não, é importante a gente entender que nosso corpo é um sistema. Então, tudo funciona em harmonia. Não vai ser só comendo uma fruta, só comendo, que a gente vai organizar tudo. Eu preciso conhecer o meu corpo um pouco mais profundamente para que as coisas entrem em equilíbrio. Mas você já conhecia da alimentação, conhecia do uso da água, trabalhar o uso das cores, o sol, enfim, ajuda bastante. Ok? Bom, aqui tem uma tabelinha de características e indicações, e também como indicações do uso das cores. É importante a gente saber isso, para que a gente possa ter cautela na hora da utilização das cores. Por exemplo, o vermelho é a cor de frequência mais baixa do espectro. É uma cor altamente revigorante, ou seja, se eu usar vermelho, comer vermelho, vestir vermelho, ou seja, eu vou estar bombando de energia. Então, para quem tem problema de anemia, paralisia, infecções sem febre, pressão baixa, reumatismo, doenças da coluna, frigidez sexual, estado de apatia, depressão, usar vermelho, cores vermelhas, comer coisa vermelha, ajuda a revigorar. Entretanto, pessoas psicóticas, sanguinárias, com pressão alta, febre, pessoas muito nervosas, estado de fragilidade intensa e tal, são algumas contraindicações. Então, é importante a gente também ler as contraindicações. Eu também não vou ler tudo, essa tabelinha vai estar sendo enviada para vocês junto com o material, e aí você vai conseguir visualizar ele aqui, ó, o laranja utilizado para casos de apatia, devido a grande traumas no campo dos sentimentos, o amarelo estimulante das células nervosas do cérebro, por isso você melhora o seu raciocínio. E aí você tem quem utiliza o amarelo, por exemplo, cardiopatias, problemas circulatórios, irritação dos brônquios, tem asma e bronquite, prisão de ventre, assim vai. Mas se você tem diarreia, insônia, delírio e pessoas extremamente nervosas, se usar amarelo, vai potencializar isso. Então tem que ter cuidado. Ah, mas você não usa amarelo? Imagina, a pessoa precisa estimular o cérebro. E ela é cardiopata, tem problemas circulatórios, eu preciso utilizar o amarelo. Mas se eu usar o amarelo, ela vai ter diarreia, insônia, ou coisa desse tipo, vai piorar. Se ela já tem, ou se não tem, vai conquistar. E eu não uso o amarelo? Não. Aí eu preciso equilibrar o uso das cores. E aí por isso que não é para você pegar a cor e sair usando. Você precisa entender essa relação para você fazer o alinhamento energético de forma que você consiga equilibrar. Para que quando você colocar o amarelo,
desequilibrado para que ela não entre em diarreia, por exemplo. Então você precisa fazer um trabalho de equilíbrio. E assim vai para o verde também, para o azul, para o índigo e para o violeta. Então a gente tem para todos os gostos. Aqui você não tem contraindicações nem para o azul, nem para o índigo, nem para o violeta e nem para o verde. Então são cores mais tranquilizantes. Normalmente as cores quentes, elas são mais vibrantes, são mais excitantes, ela tem uma tendência a criar essas contraindicações ou efeitos colaterais. É importante a gente estar atento a essas cores quentes. Bom, e as energias dessas cores vibram de que forma, em que frequência? Então a gente tem uma tabelinha de frequência aqui, só para você ter uma ideia da frequência que essas cores elas vibram. Então, por exemplo, você tem que estar falando do comprimento de onda dessas cores baseadas na luz. É lógico que quando você utiliza uma cor de tinta, funciona de uma forma. Se é uma tinta na parede, funciona de outra. Se é uma cor radiada, por exemplo, através de uma tela de celular, de computador, funciona de outra. Isso vai variando. Mas normalmente a cor, a frequência da luz que fornece essas cores, elas trabalham vermelho entre 0,7462 micros, que é o comprimento de onda. A gente fala aqui na senoide, o comprimento de onda é o que vai de uma crista a outra. E aí a gente tem então esse comprimento de onda baseado em 7462. E a frequência, ou seja, a quantidade de senoides que ela gira, que ela funciona, que ela vibra, é de 400 a 484, 10 a 14, deve ser terahertz, por exemplo, pelo tamanho aqui, 10 a 14, terahertz, ou seja, apesar dela ser a que menos vibra, de comprimento de onda maior, ou seja, ela tem menos senoides, ela ainda assim a frequência dela é altíssima. Não é maior que a violeta, que é de frequência maior, 682 a 789. Por isso os raios ultravioletas são muito efetivos. Você não enxerga porque a frequência é muito alta e ela, por ela ser muito potente, por vibrar muito rápido, ou seja, a quantidade de estimulação é muito alta, ela tem é mais efetiva. E aí, por isso que os raios ultravioletas do sol, elas conseguem te queimar mesmo que você não vendo ela irradiando na tua pele. Bom, aplicação prática. No caso da aplicação prática, como eu falei, da comida você come, da bebida você bebe. Normal, água amarela. Pego lá um copinho d'água e bebo água amarela. Bom, a comida. Fui lá, comi uma carne, comi o vermelho. Bom, a roupa, eu visto uma roupa branca, uma roupa preta, uma roupa vermelha, já estou vibrando. Nas paredes, pintei, comprei os meus acessórios, meus móveis, daquela cor, aquela área já está vibrando daquela cor. Agora, se eu quiser utilizar a luz propriamente dita, se eu tiver no sol, está vibrando no ultravioleta, mas não basta só utilizar o ultravioleta, eu preciso de outras cores para poder energizar e equilibrar as minhas energias. Então preciso do azul, do rosa, todas as cores. E aí como é que eu faço? Aí eu me submeto a uma sessão de cromoterapia. E aí eu vou tomar banho de luz, né, com todas aquelas luzes em cima, ou eu vou ser submetido a uma cor, a um feixe de luz específico numa determinada área específica, como vocês estão vendo aqui, por exemplo. Aqui estou tomando banho de luz com todas as cores, utilizando aqui as cores, cada cor na sua área específica, nos seus campos energéticos específicos, e aí você está tomando vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, e o índigo, e aqui o púrpura, o roxo. E aí você está equilibrando todas as áreas aqui. Aqui nesse outro caso é diferente. Ele está trabalhando pontualmente. Nota que ele não está, essa outra pessoa não está recebendo
nenhuma emissão de luz, a não ser no frontal. Você fala, mas o frontal aqui não está azul? É o índigo, não é verdade? É, mas só que está utilizando o verde. Por quê? Porque a pessoa está precisando reduzir um pouco o azul. E você coloca o verde para poder equilibrar. E assim vai. Onde a pessoa está com muito vermelho, não sei. Deixa eu trocar o fundo aqui. Alô, som. 1, 2, 3, melhorou. Então, por exemplo, a pessoa está com muito vermelho, está muito vibrante, muito acelerada, então eu preciso reduzir o vermelho. Aí o que eu faço? Eu pego uma cor fria e levo lá para a área do vermelho, porque aí eu consigo fazer o contraponto daquela área vibrante. Eu coloco, por exemplo, um verde, que é da calmaria, eu consigo reduzir um pouco o vermelho, e aí eu estou tendo trazer aquela pessoa um pouco mais para a calmaria. A pessoa está com pressão altíssima e tal, o que eu faço? Verde nela, azul nela, para poder acalmar. Então é assim que a gente faz para fazer o equilíbrio. Aí eu preciso conhecer um pouco mais de cores, das cores que são uma que é contraponto ao outro, quando é quente, quando é fria, enfim. Bom, as áreas energéticas do corpo, que também são chamadas pelos hindus lá, pelos indianos, yogis e tal, são chamadas de chakras. Chakras são áreas energéticas, são campos energéticos, ou áreas de campos energéticos. Quer dizer nada mais que isso. No Ocidente, a gente chama essas áreas de área da pineal, onde tem a sua glândula pineal, onde tem a sua hipófise, onde tem a sua tireoide, onde tem o seu timo, onde tem o seu pâncreas, onde tem as suas suprarrenais, acima do seu rim, e onde tem as suas glândulas sexuais. No povo oriental, eles chamam diferente. Eles chamam de chakra básico, aqui ele chama de. Daqui a pouco o básico também, mas assim não é. Aqui é o esplênio, na verdade o básico é esse, que está aqui nas glândulas. Esse aqui que está ligado aos suprarrenais é o esplênio, que está próximo ao baço. Aí você tem aqui o plexo solar, que é um pouco acima do umbigo, próximo do estômago. Aí você tem o cardíaco, que é na parte do coração. Você tem o chakra laríngeo, que é onde você tem a parte da tireoide. Você tem o frontal, onde fica a hipófise. E você tem o coronário, onde fica a pineal. Então a única diferença é essa. Eles têm um nome que eles chamam lá de sânscrito, eles têm um nome específico. O nome dos chakras ele aqui representa essas áreas aqui que a gente está citando. E aqui no Oriente a gente chama referente às glândulas específicas de cada área. Okay? Então essas áreas energéticas. Então o que acontece? Por exemplo, você está vendo aqui que o chakra básico, que é essa área aqui das glândulas, a cor que é utilizada aqui é o vermelho. Então, se eu preciso de energia, aquela energia do vermelho, para ficar mais vibrante, mais estimulante, o que eu faço? Eu pego a cor vermelha, uso a roupa de baixo vermelha, ou eu vou pegar a luz vermelha e vou apontar para essa área aqui. E vou submeter lá aquela frequência do vermelho durante um período de tempo específico, para que eu possa ganhar esse estímulo. Ah, mas eu já vou ficar estimulado já desde a primeira? Pior que vai, já desde o primeiro. Mas acabou o tratamento? Não, a gente tem que ver que nível isso está, para a gente poder estabelecer quantas decisões serão necessárias e tudo mais, para que você possa estar na vibração correta ou alinhada. Da mesma forma que o esplênio ou o suprarrenal, ele é o laranja. Então, o laranja é logo acima do chakra básico. Depois você tem o amarelo, que é o do plexo solar, que é essa parte aqui do umbigo, que é a parte do pâncreas. Depois você tem o verde, que é o cardíaco, aqui na área do timo. Depois, subindo um pouco mais, você tem o laríngeo,
na verdade ele é azul, a cor que a gente utiliza aqui, que é na área da tireoide, é o azul. Você tem a área da hipófise, que é o índigo, que é essa corzinha aqui, que está na parte do frontal. E por fim, você tem a área da pineal, que a gente chama de coronário, você tem a cor púrpura, o lilás. Nota que aqui não são as cores específicas não, tá? Aqui está basicamente verde, laranja, vermelho, tudo mesmo vermelho, laranja, tudo no mesmo lugar, azul, não são as cores específicas da cromoterapia. Aqui já está com as cores específicas da cromoterapia. Legal? É o que a gente usa aqui. Bom, essas áreas energéticas são chamadas de chakras. Quais são as suas funções? Por exemplo, o chakra sacral, que é o chakra básico, esse que está aqui embaixo, o sacral, que fica nessa região do sacro, ele é localizado abaixo do umbigo e está relacionado com a criatividade, sexualidade e reprodução. O chakra do plexo solar, localizado abaixo do externo, está relacionado com a autoconfiança, poder pessoal, sabedoria e conhecimento. O chakra cardíaco, localizado no centro do peito, está relacionado com amor, compaixão, autoconhecimento e evolução. O chakra laríngeo, que é localizado na garganta, está relacionado com a comunicação e autoexpressão. O chakra do terceiro olho, que é o frontal, ele está localizado entre as sobrancelhas e está relacionado com a intuição e a percepção mental. E por fim, o chakra coronário, localizado no topo da cabeça, é o da pineal, está relacionado com a espiritualidade, sabedoria interior e conexão com o divino. Ou seja, toda a área da espiritualidade está ligada no coronário. É o que te leva e faz você transcender. Então, você precisa equilibrar todas essas áreas para que você esteja energeticamente alinhado. Bom, e os problemas relacionados a cada área delas? Por exemplo, o básico, problemas de coluna, dores das pernas, problemas intestinais. No sacral, distúrbios reprodutivos, problemas urinários, ligados às glândulas, lembra? O plexo solar, problemas digestivos, diabetes. Coração, problemas cardíacos, doenças respiratórias. Chakra da garganta, que é da tireoide aqui, que é o laríngeo, na verdade. Problemas de garganta, tireoide. O chakra do terceiro olho, que é o frontal, dores de cabeça, problemas de visão. E o coronário, problemas de depressão, problemas neurológicos. Então, quem está com depressão, ansiedade, ou mais ligado ao lado emocional, pode utilizar, então, trabalhar no chakra coronário. Bom, quais são os efeitos das cores do dia a dia? Aí a gente tem as cores que têm um efeito biológico no organismo, como frequência cardíaca. O vermelho aumenta a frequência cardíaca. Produção de substâncias químicas, cores como o verde e o azul suave podem fazer o corpo reproduzir substâncias químicas que relaxam e tranquilizam. Como a gente já falou no anterior, o azul e o verde tranquiliza e o vermelho acelera. Ok? Então as cores podem influenciar no humor, na percepção, no comportamento das pessoas. Então é comum, ao usar uma cor, a gente não percebe isso, mas as cores que a gente utiliza no dia a dia podem, inclusive, influenciar o nosso comportamento, inclusive a nossa saúde física e mental. Quais os efeitos das cores no nosso dia a dia? O vermelho, excitação, raiva, paixão, força de desejo, excitação. O azul, serenidade, tristeza, harmonia, maturidade, calma, tranquilidade, confiança, inteligência, comunicação. O verde, calma, relaxamento, frescor, cura, perseverança, natureza. Amarelo, alegria, euforia, ansiedade, criatividade, relaxamento, felicidade. O preto, poder, luto, mistério, elegância, nobreza. O branco, a paz, a pureza, o vazio, frescor, a limpeza. O laranja, entusiasmo, energia, diversão e bom humor. E por fim o roxo, espiritualidade, orgulho, sensualidade, nobreza, mistério e transformação. Então, para você ter uma ideia, ao utilizar essas coisas no dia a dia, ou bebendo, comendo, utilizando ao nosso redor, aquilo que a gente utiliza no dia a dia, pode influenciar as nossas emoções. Bom, aí a gente tem aqui os efeitos. No caso, o efeito emocional, o efeito psicológico. As cores quentes permitem energia, atividade, entusiasmo, como eu falei, e as cores frias
a racionalidade e a tranquilidade. Então, as cores roxo, verde, azul são cores frias. Vermelho, amarelo, laranja são cores quentes. Então, se eu estiver utilizando cores quentes, vai melhorar a minha energia. Se eu estiver trabalhando com cores frias, vai me trazer uma tranquilidade, uma calmaria. Com relação ao efeito psicológico, o azul é uma cor que proporciona uma maturidade da alma. O violeta remete à natureza e à vida, pode estimular a alegria e calmaria. O amarelo é uma cor vibrante, geralmente utilizado para estimular a criatividade e transmitir alegria. O branco é alinhado às sensações de frescura e pureza, pode aumentar a amplitude dos ambientes. O preto é uma cor elegante, nobre, mas que deve ser usada com parcimônia. O roxo pode transmitir sensualidade, nobreza, mistério e transformação. E o marrom pode ser associado ao aconchego e à segurança. O efeito cultural. O ocidente, o branco é usado em casamentos para simbolizar a pureza, mas em muitas culturas orientais e algumas ocidentais representa a morte ou luto. O vermelho é associado à paixão, mas em outras pode ser relacionado à sorte ou à violência. Também pode criar a sensação de urgência, toda a eficácia nas vendas. O roxo ou violeta, conhecido como a cor da realeza e nobreza, também pode ser associado à calma, respeito e sabedoria. O marrom ou laranja. Laranja é usado nas embalagens de produtos para expressar aquilo que é barato. O marrom é geralmente visto como uma cor neutra e sempre associada com a natureza. O preto e o prata, o cinza e o prata, é usado mundialmente como uma cor neutra, enquanto o prata tem tendência a expressar sua sofisticação e tecnologia. Então, nota que cada cor utilizada, aqui no efeito cultural, utilizando no nosso dia a dia, pode estimular comportamentos, inclusive o outro, daquele comportamento que eu necessito para algumas intenções específicas que eu necessito, por exemplo, no meu negócio, na minha empresa, nas minhas vendas. Conclusão. Bom, conclusão, a gente tira isso aqui, e a cromoterapia, a terapia integrativa, ela pode ser associada a muitas coisas, vocês viram aqui, no nosso dia a dia, influenciando no meu psicológico, no meu emocional, no meu cultural, no meu profissional, e mediante a isso, eu preciso ficar atento às coisas que eu uso, porque ela pode, inclusive, moldar o meu comportamento. E ao moldar o meu comportamento, eu posso ter um comportamento mais estimulante, mais excitante, ou um comportamento mais calmo, mais tranquilo. E aí eu preciso então entender isso aí para que eu possa entrar em equilíbrio, porque nem muito tranquilo e nem muito excitante. O ideal é que a gente esteja equilibrado nas nossas relações. E a utilização das cores de uma forma alinhada e equilibrada nos traz isso também no nosso comportamento, seja utilizando essas cores, utilizando as vibrações energéticas das cores através das luzes ou também através das coisas que nos rodeiam e também das coisas que nós nos alimentamos ou bebemos. Se quisermos saber um pouco mais sobre a utilização da cromoterapia no âmbito da saúde, especificamente, nós fizemos uma palestra no dia 22 de outubro, como é que ponto as terapias integrativas estão ajudando nos transtornos convencionais. E a gente fala sobre algumas terapias, inclusive sobre a cromoterapia, na utilização de alguns transtornos, síndromes e algumas doenças também, como é que ela atua. A gente falou algumas coisas aqui, mas lá a gente fala um pouco mais sobre as terapias integrativas e é interessante, se você quiser conhecer um pouco mais, visitar essa nossa palestra que está lá no canal do YouTube, do Espaço Capacitar, ou do Espaço Viviano. Tá ok? Bom, fechamos aqui, mostrando para vocês que esse material foi gerado dessas fontes, e quem se inscreveu nessa palestra de hoje vai ter acesso a esse material e pode se aprofundar um pouco mais sobre o uso das cores, bem como das terapias integrativas. Eu vou colocar no material sobre diversas terapias integrativas. Se você quiser conhecer um pouco mais, tem um acesso lá na nossa plataforma. Então, quero agradecer mais uma vez, agradecer a todos que participaram aqui comigo durante basicamente esses 7 ou 8 meses de palestras gratuitas que fizemos. Agradecer porque eu sei que está toda semana aqui de 8 às 9, de 8 às 10, assistindo uma palestra. Realmente é cansativo, já vem do trabalho, já vem cansado e fica aqui, mas saiba que foi muito gratificante para mim. Tudo que eu montei aqui para falar com vocês foi muito legal.
legal, assim, me diverti bastante estar com vocês aqui toda terça-feira, ter essa relação, depois a gente vai tomar um cafezinho, e essa interação pós-palestra é fundamental para conhecer um pouco mais de vocês, conhecer o que vocês fazem, o que vocês trabalham, a gente pode trocar bastante, foi muito gratificante para mim. E também agradecer porque vocês estão fazendo essa palestra aqui, foi um retorno, depois de mais de 20 anos sem voltar às palestras, às apresentações. Eu realmente estava, vamos dizer que eu estava no porão, esquecido um pouco mais, eu mesmo esqueci de mim, não queria mais fazer esse tipo de coisa, já tinha muito tempo que eu estava treinamento, e enfim, não voltava aí vamos chamar assim, voltar aos palcos, ainda não estou com força total, estou me readaptando, são novos mundos, novos momentos. Antes eu fazia isso sem gravação, agora a gente já está gravando, antes não tinha redes sociais, então ninguém mais ia ver, hoje a gente já pode colocar uma palestra dessa e deixar lá no YouTube ou na rede social de uma pessoa que não está nem aqui com a gente, pode estar do outro lado do mundo e pode ter acesso a esse material. Pessoas podem gostar, pessoas podem não gostar, e você tem um acesso só direto com as pessoas aqui do dia a dia. Se a pessoa não gostar, ela já fica de cara feia, já sai, aqui da frente a gente enxerga tudo, e a pessoa sai, dorme na nossa palestra, mas a pessoa que está lá do outro lado, a gente não sabe, ela simplesmente vai mandar uma mensagem para a gente, esculachando ou dizendo que foi legal, mas a gente só vai saber depois do que acontecer. Aqui a gente tem o feedback instantâneo, em tempo real. Eu confesso a vocês que eu sou dessa época ainda, que esse tete-a-tete, essas reações em tempo real, para mim ainda é muito gratificante, eu ainda aprendi bastante, mas eu preciso me adaptar às redes sociais. E vocês permitirem gravar esse momento aqui, e estarem comigo, dando essa força para que eu pudesse fazer essas 31 palestras aqui, eu só tenho a agradecer a vocês, mais do que vocês agradecerem a mim, eu agradecer a vocês que vocês permitiram que eu voltasse, mesmo que timidamente, mesmo que devagar, ainda errando, ainda falando mal, ainda não conseguindo me expressar direito, ainda porque eu perdi o insight, né? O time da palestra, de tempo, de olhar para o público, enfim, você perde, depois de mais de 20 anos, deixando de fazer isso, fazendo outra coisa, ficando mais mexendo com a máquina, mais parado, enfim, você perde um pouco disso. E aí, ter voltado durante esses 8 meses, estar treinando aqui com vocês, me dando a oportunidade de estar treinando com vocês, para poder voltar a fazer o que eu fazia, e eu digo para vocês que eu gostava bastante, foi gratificante demais. Eu tenho a agradecer a todos. Muito obrigado. Desejo a vocês um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que tudo de bom aconteça na vida de vocês, e muito sucesso na carreira profissional, nas 12 áreas da vida de vocês, principalmente na área da saúde, na área familiar e também na área profissional, porque se a gente estiver financeira, né, essas 4 áreas, se a gente estiver em equilíbrio, as outras elas fluem, né, bem legal. Então, assim, uma saúde de fé, uma saúde bacana, e a gente aprendeu bastante sobre saúde, então voltem, busquem a saúde de vocês, atividade física, visitem um médico, façam terapia, enfim, não importa, mas busquem essa relação com o seu médico. O financeiro, se aperfeiçoe, treine, se capacite, se posicione também no seu trabalho, busque rendas alternativas para que você possa estar com a sua vida financeira em dia, para você ficar legal com a sua cabeça, para você ter um orgulho de você mesmo, para você poder cuidar melhor da sua família. Quando isso acontece, você consegue dar uma atenção mais qualificada para a sua família fica melhor contigo, ela te apoia melhor, porque ela sabe que você está doando tempo de qualidade para ela, então ela vai te apoiar em mais projetos que você possa fazer. Então, faça isso. E o seu profissional, busque sempre estar antenado com as novas oportunidades, não tenha medo de buscar novas oportunidades, avance naquilo que você faz, para você conseguir conquistar aquilo que você deseja. Então, bastante sucesso para todos. Eu só tenho a agradecer mais uma vez. Um Feliz Natal, um próspero Ano Novo,
e até o ano que vem, se Deus quiser. Muito obrigado.